Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo nesse canal. Eu me chamo Jardel Santos e é um prazer estar te recebendo aqui. Bom, no vídeo de hoje falaremos sobre um tema muito importante, que é o seguinte: como conseguir sair de qualquer vício. Então, se você enfrenta algum vício ou você conhece alguém, já te recomendo a você compartilhar esse vídeo, que vai ser de grande importância e ajuda para essa pessoa. Porque no vídeo de hoje eu estarei compartilhando algumas estratégias eficazes e comprovadas que me ajudaram e me ajudam até hoje a sair de alguns vícios que a gente vai tendo diariamente sem menos perceber. Então, já aproveita logo para assistir esse vídeo e consumir o máximo desse conteúdo, que acredito que vai te ajudar muito a você superar essa dificuldade. Deixar um atento aqui para vocês, que eu não sou nenhum especialista que trata sobre esse assunto, como um psicólogo, um psiquiatra ou um neurocientista, mas sou alguém que viveu e experimentou, vamos dizer, o famoso curioso, que quer e se expõe a viver experiências novas. Bom, eu só quero deixar um atento para vocês aqui, que talvez vai estar algum barulho aqui em volta, barulhos de carro, de moto, porque agora nós estamos no horário de pico aqui na minha cidade, ao lado da minha casa, e vai passar muita moto, muito carro, e eu peço que você fique atento a esse vídeo até o final, que com certeza você vai ser muito beneficiado com o conteúdo que eu estarei trazendo aqui. O vício, ele assume várias formas, desde vício em álcool, desde vício em tecnologia, desde vício em pornografia, desde vício em dependências químicas. Tem gente que tem um vício de falar da vida dos outros, ou seja, falar mal da vida dos outros. Então, eu acredito que 99% ou todo mundo tem um vício e lida com algum tipo de vício. Muitas das vezes a gente não percebe, mas a gente tem algum vício. Existem vários tipos de vícios, vários formatos de vícios, como eu já falei anteriormente. E eu acredito que cada um de nós sabemos qual é o tipo de vício que a gente tem. O intuito aqui desse vídeo não é falar quais tipos de vício, mas sim te dar um direcionamento para que você possa superar, para que você possa sair desse vício. O primeiro passo é você ter reconhecimento, é você aceitar, é você ter um estado de consciência e dizer assim: eu preciso mudar, eu preciso sair dessa situação. Enquanto você não reconhece o problema que você se encontra, nada adianta. Como por exemplo, eu acredito que você conhece alguém ou você tem alguém na sua família que lida com um vício em dependência química. Se você for observar, tem as pessoas que falam assim: eu já tentei de tudo, eu já fiz de tudo, mas essa pessoa ela nunca sai disso. Enquanto a pessoa ela não olhar para dentro de si, ter uma auto-reflexão, uma autoanálise e dizer assim: eu preciso mudar, você pode fazer de tudo. Você pode procurar as melhores clínicas para poder internar, providenciar os melhores medicamentos, que nada vai adiantar. A pessoa primeiro ela tem que reconhecer o estado, a situação que ela se encontra, para depois mudar. O segundo passo é você buscar apoio, é você buscar ajuda. Tem muitas pessoas que buscam apoio na religião, na ciência, muitas pessoas buscam apoio em determinados profissionais que ajudam elas a superar essas dificuldades, e tem pessoas que buscam apoio em esporte, em exercício. Se você for observar aqui na internet, existem vários relatos de pessoas que, quando começaram a ter um autocuidado, a fazer exercício, conseguiram superar alguns vícios que elas tinham. Eu vou te dar um exemplo de eu mesmo. Eu lembro que cerca de 8 anos atrás, quando eu aceitei a Jesus, eu cheguei para Deus e falei assim: Deus, eu preciso mudar. Mas, porém, até então, eu não tinha um estado de consciência, eu não sabia, vamos dizer, exatamente que aquilo era um vício, que eu tinha determinados vícios, como, por exemplo, o vício em pornografia, vício em masturbação. Eu tive um acesso muito cedo, eu tive um acesso muito rápido a esse determinado conteúdo, esse tipo de conteúdo. Eu não quero adentrar muito nisso. Se você quiser que eu traga algum vídeo completo
de como eu saí explicando de forma mais detalhada com relação a esse assunto, digita aqui nos comentários que eu estarei trazendo. Mas foi quando eu percebi que Deus ele me deu algum direcionamento para sair daquele estado, daquele momento que eu vivia. O terceiro passo é você estabelecer meta. É uma coisa que eu vejo quando a pessoa ela quer deixar algum vício, ela quer sair de determinado vício, ela quer largar tudo, ela pensa em cortar tudo, em sair logo. Isso, você nunca vai conseguir isso. Você tem que estabelecer meta. É de pouco a pouco. Como, por exemplo, tem pessoas que têm um vício gigantesco em tecnologia ou em açúcar. Pessoas que comem açúcar de forma exagerada, que acaba trazendo mal ao corpo, mal à saúde. A pessoa quer cortar logo o açúcar. E não é assim. Se você for fazer isso, você não vai conseguir. É você estabelecer metas, como por exemplo, eu vou parar de comer açúcar pelo menos hoje, talvez na parte da manhã, como por exemplo, eu vou hoje na parte da tarde, eu não vou comer açúcar, ou por exemplo, daqui 2 dias ou uma semana, eu não vou comer mais açúcar. Estou te dando apenas exemplos para você estabelecer como meta. O quarto passo é você criar, é você estabelecer novos hábitos. Nós somos seres humanos que não somos formados por hábitos. Se você está aqui assistindo esse vídeo, já virou um hábito de você estar assistindo o vídeo aqui nessa plataforma. Nós somos seres completamente, às vezes, formados por hábitos. Então, se você quer sair de determinado vício, começa a estabelecer novos hábitos, começa a criar novos hábitos. Como, por exemplo, se você tem um hábito de comer muito açúcar, de não cuidar do seu corpo, ou se você não tem coragem, às vezes, de sair para a academia, começa a fazer exercício em casa. Começa a estabelecer hábitos simples, como, por exemplo, ler a Bíblia. Se você tem dificuldade em ler a Bíblia, começa a ler a Bíblia. Fala assim, não às vezes no sentido, religioso, vamos se dizer. É você buscar criar hábitos novos. Nesse caso, para mim, o que funcionou na época, como eu falei anteriormente, foi ler a Bíblia. Eu lembro que eu levantava cerca de 5 horas da manhã para me ler a Bíblia sozinho. Eu queria que ninguém me interrompesse. Então foi uma forma que eu consegui superar alguns vícios meus, como eu falei anteriormente. Eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a tirar o foco de certos hábitos, de certos vícios que eu tinha. Eu acredito que com certeza isso irá te ajudar muito. Quinto e último passo é você identificar também quais são os gatilhos que te levaram a ter esse determinado vício. Como, por exemplo, um vício da pornografia. Você identificar, tá bom, mas o que me levou a ter esse vício? Você começa a identificar qual foi o início que te levou a você chegar a esse ponto. Quando você identifica isso, meu amigo, você consegue sair de qualquer vício. Geralmente quase nada te prende, quase nada consegue te viciar, porque você começa a identificar, você começa a perceber quais são os gatilhos que te levaram a ter esse determinado vício, o que te levou a chegar a esse tal ponto. E você começa a criar estratégia, começa a criar soluções para sair desse vício.